Eu gostaria de deixar um pensamento para os irmãos aqui, algo que o Espírito Santo colocou no meu coração. É um texto bem conhecido que está em Mateus 16, do 13 ao 19. Mateus 16, 13 ao 19. Eu coloquei como título, Quem diz que eu sou? Esse é o título, quem diz que eu sou? O texto diz assim, Mateus 16, 13, diz assim: E tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem diz os homens ser eu? O filho do homem? Responderam eles, alguns, João Batista, outro, Elias, outros, Jeremias, ou algum dos profetas. Disse ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E respondeu Simeão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simeão Borja, porque não foi carne e sangue que revelaram a ti, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas da sepultura não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Amém. Oramos a Deus Pai. Eu te agradeço, Senhor, por esse grande privilégio de nós estarmos aqui reunidos nesta noite. Pai, eu sei que a Tua palavra ela tem um poder de fortalecer, de gerar fé, de edificar as nossas vidas. A Tua palavra ela nos enriquece, ela nos alimenta. A Tua palavra ela nos faz mais que vencedor. E por isso nesta noite, Espírito Santo, mais uma vez eu estou nas Tuas mãos, para que o Senhor use todo o meu ser, para que Teu nome seja glorificado, Pai, através desse texto santo, através da Tua palavra. Senhor, é seu momento, é sua hora, em nome de Jesus. Amém e amém. As crianças até 8 anos têm cultinho, pode os pais dirigir para lá, aqueles que não foram ainda, temos o cultinho. Queridos, esse é um texto bem conhecido da palavra de Deus, e cada vez que você lê as escrituras, que você examina, você tira verdadeiras pepitas, pérolas preciosas para as nossas vidas. E esse texto aqui, onde que Jesus começa a falar sobre a sua prisão, sobre a sua crucificação e sobre a sua ressurreição. É um texto que ele começa a preparar os seus discípulos por tudo aquilo que ele deveria passar. E ele começa ali a expressar, fazendo uma pergunta: o que as pessoas estão falando de mim? Essa é uma pergunta bastante difícil, às vezes perguntar para as pessoas: o que o pessoal está falando de mim? O que eles acham da minha pessoa? Muitas vezes, se perguntar para muitos, você pode ficar decepcionado. E Jesus começa, e uns estão dizendo que o Senhor é João Batista, outro dizendo que o Senhor é Elias, outro Jeremias, outro é o profeta. E ele diz: mas e vocês? Quem que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro diz: não, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E ali ele se alegra, ele diz: bem-aventurado Simeão Pedro, porque não foi carne e sangue que revelou você, mas foi o Deus Pai que trouxe essa revelação no teu coração. E aí diz, e aí ele fala, ele diz assim que sobre essa igreja, sobre essa pedra, eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno, da sepultura, outros versículos, não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então nós temos que entender que as trevas, Satanás e seus demônios não podem prevalecer contra eu e você. Nós somos a igreja do Senhor. E aí ele delega uma autoridade sobre cada um de nós. E ele coloca chave nas nossas mãos para que nós possamos administrar, ou seja, reinar neste mundo, e liberou uma autoridade para você ligar e desligar, atar e desatar aqui na terra. E quando nós entendemos esse princípio, a importância que nós temos em Cristo Jesus, quem nós somos em Cristo Jesus,
Às vezes nós sofremos muito, estamos dentro da casa de Deus e sofremos, vivemos a vida toda dentro da casa de Deus e nós também não sabemos quem somos. Somos filho de Deus, mas não exercemos como filho de Deus, como príncipe do Senhor. E era isso que Jesus falando, vocês precisam continuar falando quem sou eu. Em outras palavras, Jesus falou, vocês precisam continuar anunciando quem é Jesus, quem é o Senhor. E por isso que quando Paulo escreve aos Romanos 10, 9 e 10, ele diz, porque se com a tua boca confessares a Jesus como Salvador, e no teu coração você creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Como que uma pessoa vai ser salva? Se ela, com a sua boca, ela confessa Jesus como Salvador. Se eu confesso Jesus como Salvador, né? E se eu creio, não só confessar, mas crer que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Às vezes confessa, mas não crê. E se você crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para justiça. Eu creio, eu ando em justiça. O que é justiça? Andar na verdade, fazer as coisas certas. O que é injustiça? Fazer as coisas erradas, corrupção, engano, mentira, tudo aquilo que não presta, isso é injustiça. Justiça, quando eu tenho a convicção, aquilo que eu sou, aquilo que eu sirvo, o Deus que eu tenho, e eu ando nessa verdade. Então eu preciso crer no coração, e com a boca eu preciso confessar, professar a minha salvação. É isso que todos nós precisamos fazer e precisamos ensinar as pessoas. Porque quando você entende esse princípio, porque Jesus fez a obra completa. Amado, você precisa fazer com que desça no teu coração que Jesus, Ele fez a obra completa. Muitas vezes nós estamos fazendo uma obra que já foi feita. Tem muitas igrejas, muito crente fazendo uma obra que já foi feita. Muitas vezes nós estamos lutando por algo que você já venceu. Você já venceu e você continua lutando por algo que você já venceu. Nós precisamos entender que Jesus fez todo. E quando eu creio em Jesus, quando eu aceito Jesus, quando eu professo a minha fé em Cristo Jesus, eu me apodero de todo o sacrifício, de todo o poder, de todas as promessas que Deus tem para a minha vida. O que é liderar? O que é ser um líder? Ser um líder é caminhar debaixo de uma autoridade divina. Todos nós somos líderes, todos nós somos autoridade, mas para que eu e você possamos reinar, possamos governar tudo aquilo que o Senhor já depositou nas nossas vidas, que Ele já conquistou, nós precisamos andar debaixo dessa autoridade divina. Porque muitas vezes eu acho que tudo aquilo que Jesus fez não é autossuficiente, eu quero fazer através da minha vida. Muitos de nós estamos lutando por aquilo que nós já temos. Estamos buscando, clamando, pedindo algo que Deus já nos deu. Porque muitos de nós, principalmente nós homens, muitas vezes nós sofremos muito mais porque nós aprendemos que o homem é o provedor da casa, provedor de todas as coisas. Mas na realidade nós não somos provedor. Nós fomos ensinados que nós somos provedor. Não, Jesus, Deus é a fonte. Nós somos as ramificações que fluem através das nossas vidas. E como nós aprendemos que nós somos provedor, muitas vezes nós carregamos um fardo sobre as nossas costas. Mas Jesus fez, nós temos o cabeça, o chefe do lar, ele tem uma conexão direta de Cristo Jesus sobre a sua vida. Existe uma conexão, então sim, Deus é a cabeça de Cristo, Cristo do homem e o homem da mulher. Existe uma conexão, mas a fonte é o Senhor.
Muitas vezes o inimigo coloca, Satanás coloca na nossa mente que nós somos homem provedor de todas as coisas. Isso traz um peso, um fardo sobre cada um de nós. Não, Jesus é o provedor. Quando nós andamos debaixo desse fluxo da autoridade divina, então o Senhor vai manifestar através do seu poder. Nós somos canais de provisão, não fonte. Então nós precisamos entender, porque muitas vezes nós estamos recitando coisas que não estão na palavra de Deus, que não é verdade. Então nós temos que ter, eu tenho pregado aqui anos e anos, nós temos que entender, fazer uma diferença entre antes de Cristo e depois de Cristo. Se você não tiver isso muito claro dentro de nós vamos fazer um punhado de besteirões na nossa caminhada. E muitas vezes parece que é mais fácil nós receber a lei e viver em cima da lei do que usufruir da graça que temos em Cristo Jesus. Vou dar um exemplo aqui, João 9, 1, Evangelho de João 9, 1, 2 e 3. Diz assim: e passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e perguntaram-lhe aos seus discípulos: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que nele se manifestasse as obras de Deus. Aí que está o grande problema meu e seu. Nós achamos que nós devemos encontrar resposta para todos os problemas. Eles queriam saber quem que pecou, se foi ele ou foi seus pais. Nós queremos achar resposta para todos os problemas. Então, aí que nós erramos. Quando eu entender que o que governa a nossa vida não é o visível, mas o invisível. Quando eu e você entender que aquilo que governa a nossa vida não é aquilo que você vê, mas aquilo que você não vê, que você consegue ver com seus olhos espirituais. Mais um exemplo aqui. Quando você olha antes de Cristo, lá em Levítico, ali existe a lei também sobre, fala sobre as coisas impuras. Levítico 5:2 diz assim: se alguém tocar em alguma coisa imunda, seja cadáver de besta ou fera imunda, seja cadáver de gado imundo, seja cadáver de réptil imundo, embora faça sem se aperceber, contudo será ele imundo e culpado. Isso aqui é a lei. Aí fala sobre a lepra, aquele que tocar no leproso, tal, mesmo involuntário, se você tocar, isso era antes de Cristo, você se tornava uma pessoa imunda, impura. Veja o que está escrito em Lucas 5:12. Estando ele numa das cidades, apareceu um homem cheio de lepra que, vendo a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, bem pode tornar-me limpo. Jesus, pois, estendeu as mãos e tocou-lhe, dizendo: quero, ser limpo. E no mesmo instante desapareceu dele a lepra. Antes não podia tocar, lei. De repente Jesus está e aparece alguém diante dele clamando: mestre, rabi, se o senhor quiser, o senhor pode fazer com que esteja limpo, curado. A Bíblia diz que Jesus vai lá e toca nele. E quando Jesus toca nele, imediatamente ele foi curado. Se chegar para você uma lésbica, uma pessoa afeminada, trejeito, e abrir o coração para você, você vai tratar essa pessoa antes de Cristo ou depois de Cristo? Como que você vai tratar essa pessoa? Porque muitas vezes, se você quiser tratar essa pessoa antes de Cristo, você vai condenar ela. Você vai destruir essa vida.
você vai lançar ela fora. Mas se você tratar depois de Cristo, vai haver uma grande transformação e mudança. Mais um exemplo, Lucas 5:5. Veja que essa passagem bem conhecida, aonde que Jesus tinha emprestado o barco de Simeão, afastou-se um pouco da terra, e aí ele estava lavando as redes, não tinha pego nada, mas no versículo 5 em diante diz assim: e disse ao que disse Simeão: mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Feito isto, apanharam uma grande quantidade de peixe, de modo que as redes se rompiam. E acenaram então os companheiros que estavam no outro barco para vir ajudá-lo. Eles, pois, vieram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simeão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: retira-te de mim, Senhor, porque eu sou homem pecador. Por que Pedro se prostra diante de Jesus? Ele tinha trabalhado a noite toda, essa era a profissão, ele era um perito em pescar, e não tinha pescado nada. À noite ele sabia que o tipo de peixe que ele gostaria ia pescar à noite. Aí quando Jesus dá uma ordem para ele, ele vai e lança a rede e encheu-se de peixe. E não só, chamou outros barcos e repartiram ali. Quando Pedro viu aquele milagre, ele vai nos pés de Jesus e se prostra. E ele pede perdão para que o Senhor se retire dele. Por que Pedro fez isso? Pedro era um judeu. Pedro, ele conhecia a lei, conhecia o Torá. A mente de Pedro, na mente dele, ele era um pecador. Na mente dele, era uma pessoa imundo. Amado, muitas vezes nós criticamos: Deus não está abençoando aquela pessoa porque ela está fazendo isso e aquilo, por isso que ela não tem. Nós vemos aqui que primeiro Deus abençoa Pedro, que confessa que ele era pecador. Ele diz: eu não sou nem digno, se afaste, Senhor, de mim, porque eu sou um pecador. Primeiro Jesus o que? Abençoa esse pecador. Primeiro Jesus supra a necessidade dele. Primeiro Jesus traz o recurso para ele. Primeiro Jesus faz com aquilo que ele precisava, Jesus dá a ele. Depois Jesus purifica. Depois Jesus transforma e restaura essa vida. Por quê? Porque muitas vezes nós queremos tratar as pessoas, falamos da graça, mas no tratamento com as pessoas nós colocamos a lei. E por isso que muitas vezes nós estamos equivocados na nossa forma de pregar, de anunciar, de falar da palavra de Deus. Veja em Lucas, bem conhecido, Lucas 10:33, onde que fala sobre o samaritano também. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou de perto dele, vendo-o, encheu-se de compaixão, e aproximou-se e atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Nós sabemos que passou o sacerdote de largo, passou o levita de largo, e esse samaritano, quando viu esse homem machucado, ferido, o que ele faz? Qualquer especialista na medicina, primeiro tinha que colocar um antisséptico, para eliminar todas as bactérias. O que ele fez? Colocou vinagre antes? Não. Primeiro ele passou o óleo, a unção, para depois ele passar o vinagre. Por isso que muitas vezes as manifestações não têm sido manifestadas por nós estarmos equivocados na maneira de nós pregarmos, anunciarmos e tratar as pessoas. Primeiro, nós precisamos amar. Primeiro, nós precisamos suprir. Primeiro, nós precisamos acolher. Para depois
purificar, ministrar a verdade na vida das pessoas. Aquilo que Jesus fala em Marcos 16, 15, aliás, e disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais acompanharão os que creem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, se beber alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum, imponham as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Qual é o requisito principal aqui? Crer em Jesus. Se você crer em Jesus, você vai colocar as mãos, nem é para orar, a Bíblia não fala para orar, e eles serão curados, expulsarão os demônios. Se beber alguma coisa mortífera, não fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos. Esses sinais seguirão, se eu creio em Jesus. Então, esses sinais, o requisito aqui é crer. Nós precisamos colocarmos e reconhecermos que nós estamos debaixo de uma autoridade divina. Romanos 3,19, ora, não sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aos que estão debaixo da lei, para que toda a boca se cale e todo o mundo seja culpável perante Deus, porquanto pela obra da lei nenhuma carne será justificada diante dele, pois mediante a lei há conhecimento do pecado, ou seja, ninguém será declarado justo se você impor a lei sobre a pessoa. Porque a lei, ela nos condena. Todos nós somos condenados pela lei. Então, a lei simplesmente é para que eu conheça, saiba aquilo que é certo e errado. Porque se eu quiser viver debaixo da lei, então nós somos condenados. Ninguém aparecerá justo diante do Senhor. Em 2 Coríntios 3:5 diz assim: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. A minha capacidade, a sua capacidade, eu tenho Jesus, eu recebo o selo, o Espírito Santo de Deus. Então todas essas coisas vêm, por quê? Porque eu ando debaixo do frutos da autoridade espiritual, autoridade divina, em Cristo Jesus. Veja o que diz no versículo 6, o qual também nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não de letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Tudo vem do Senhor, Ele nos capacita. Amado, nós precisamos usar essa autoridade que Deus nos deu, para que nós possamos tocar as pessoas. Quantas pessoas que estão presas, amarradas, Jesus, olha, vocês vão desatar, vocês vão desligar. Existe coisa que nós precisamos. Quantas pessoas estão amarradas, acorrentadas, amordaçadas pelas trevas? A igreja do Senhor tem que chegar ali com autoridade delegada de Deus e ordenar este mal, soltar, desatar. Vemos tantas vidas, família, Satanás cirandando. Nós precisamos amarrar, neutralizar as trevas e fazer toda a diferença. Não é pelos meus 3 dias de oração que isso vai acontecer. Não é porque minha campanha lá no monte vai acontecer. Não é porque eu tenho que fazer campanha de isso tantos dias que vai acontecer. Não, é você crer em Jesus. É você usar aquilo, a palavra de Deus, se render, crer no seu coração, confessar, viver esse padrão, reconhecer que você vive, e você reconhecer essa autoridade delegada de Deus sobre as nossas vidas. Não é pela minha capacidade, pelo meu jejum, pelo meu tempo de oração, de busca e clamor. Não, eu devo orar, eu devo jejuar, porque quando eu estou muito irritado, muito falando o que não deve, eu tenho que mortificar a minha carne mesmo. Mas isso não me dá autoridade. O que me dá autoridade é me apoderar da palavra de Deus e do Deus o qual
das promessas que Ele tem sobre a minha vida. Veja o que Paulo escreve de Moisés. Quando Paulo, lá no céu, Paulo e Moisés, eu não sei como que vai ser o acerto deles. Veja o que Paulo escreve lá em 2 Coríntios 1:7. Paulo chama que o ministério de Moisés, o ministério da lei, ministério de morte. Veja o que diz lá. Ora, se o ministério da morte, gravado com pedras, com letras em pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual estava desvendado. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Ele diz assim, o ministério que Moisés trouxe, gravado em pedra, os 10 mandamentos, esse é o ministério de morte. Mas mesmo no ministério de morte existia a glória. Quando Moisés subia conversar com Deus, resplandecia, ele colocava um véu. Veja o que diz 2 Coríntios 1:13. Não como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não firmassem os olhos na terminação do que é abolido, mas o entendimento dele ficou cego, pois até hoje, o dia de hoje, quando se faz a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, que em Cristo é abolido, mas até o dia de hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Contudo, quando se voltar ao Senhor, o véu será removido. Ora, o Senhor é aquele Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como num espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Moisés, ele subia e colocava o véu no rosto. Aí conversava, mas chegou um momento que não brilhava mais o rosto de Moisés. Aí ele colocava o véu para impressionar. Tem momento que nós já não estamos tão espiritual assim, mas nós queremos demonstrar que está. Tem momento que nós não estamos tão servindo a Deus, fiel a Deus, mas colocamos o véu para todo mundo dizer que nós somos, falamos coisa. Paulo diz, esse é o ministério de morte. Nós temos que chegar de rosto limpo, olhar para o espelho que reflete a imagem e semelhança do Senhor, porque a pessoa mais honesta, a mais sincera que você pode ver, a hora que você olhar no espelho, você vê ela. Essa pessoa diz quem que você é. Olhe no espelho e você vai ver quem é essa pessoa. Se ela é honesta, se ela é fiel, se é uma pessoa obediente ou desobediente. Paulo diz, nós não precisamos usar isso. Ministério de Moisés, o ministério de morte. Cristianismo é um relacionamento com Deus em Cristo Jesus. Isso é o cristianismo. Romanos 8:1, agora, pois nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amado, nós somos irmãos de Jesus. Não existe condenação, nós precisamos viver esse padrão, viver, tomar posse, saber quem nós somos em Cristo. Você é filho de Deus, o Espírito de Deus está sobre você. Você é imagem e semelhança do Senhor. Você tem autoridade para ligar e desligar. Apocalipse 1, 5 e 6. E da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, primogênito dos mortos e príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e nos lavou de nossos pecados em seu próprio sangue, e nos fez reis e sacerdote para Deus, seu Pai, e Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, amém. Ele nos amou, Ele pagou um alto preço, nos lavou com seu sangue,
nos apresenta o Pai. Ele nos fez reis e sacerdote. Sacerdote, você entra na presença de Deus, você suplica, você clama, você intercede, você roga, você tem intimidade. A palavra do rei tem autoridade, ela não pode voltar atrás. Quando você se vê como rei, quando você se vê como sacerdote, as coisas começam a mudar na sua vida. Amado, quando Jesus ressuscitou, Ele uniu o espiritual e o material junto. Por isso que quando você olha para as marcas de Jesus, Ele ressuscitou. E quando você olha para as marcas dele, então naquele momento Ele uniu o espiritual e o natural junto. Só que muitas vezes eu não sei olhar, não sei o que é o espiritual, o que é o natural. Então eu preciso olhar através do Espírito Santo de Deus. Por isso que em Romanos 8:2 diz: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Amado, preste atenção no que eu vou falar aqui para vocês aqui. Se você orar pelo enfermo, vendo esta pessoa enferma, Jesus não sabe o que você está pedindo. Se você vai orar por uma pessoa enferma, e você orar por essa pessoa, e vendo ela enferma, Deus não vai te escutar. Nem sabe o que está pedindo. Você precisa orar por uma pessoa, vendo ela curada, aí Deus te atende. Se você orar por uma pessoa enferma, vendo ela doente, Deus nem vai te orar, porque Jesus já fez tudo. Se você orar por uma pessoa enferma, vendo ela curada, Jesus cura essa pessoa. Porque eu e você somos filhos de Deus. Versículo 18, Mateus 16:18. Eu também te digo que tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E dar-te-ei a chave, não é uma chave, a chave do reino dos céus. E o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. A chave é um emblema de autoridade. O prefeito deu a chave da cidade, fulano e tal. Passou autoridade para ele. Chave é autoridade. Você recebeu chave do reino de Deus. Você tem autoridade. Se eu não usar esta chave, se eu não carregar essa chave, é em vão todo o sacrifício de Jesus. Nós precisamos tomar posse dessa chave. Essa chave pode permitir ou proibir, mas Ele te deu a chave. Nem tudo que você vai determinar aqui na terra vai acontecer, mas aquilo que você determinar, o que Deus fez, isso vai acontecer. Que às vezes eu quero fazer, né? Se eu fizer aquilo que a palavra do Senhor, confessar a palavra do Senhor. Então nós precisamos, tem pessoas que você tem que tocar com essa chave. Quando Jesus passa por Samaria, aonde estava a chave? A chave era samaritana. Quando ele tem aquele diálogo com a samaritana, essa mulher se tornou a primeira evangelista ali em Samaria. Ela foi divulgando quem era Jesus, e ali atraiu multidões para ouvir Jesus. A chave em Samaria era a samaritana. Quando Jesus, ele entra na terra do Gadareno, e que expulsaram de lá, que ele liberta o Gadareno, qual era a chave daquele lugar? Era o Gadareno. Jesus foi lá, o amou, libertou aquele homem. Ele queria subir com Jesus no barco. Jesus não, fica e conta para os seus
tudo que Deus te fez. Quando você lê a história, a segunda vez que Jesus volta para a terra de Gadara, a Bíblia diz que havia multidões esperando Jesus. A Bíblia diz que havia muitos enfermos, muitos possessos, e todos estavam esperando. Quem que era a chave? Quem que falou? Quem que reuniu esse povo? O gadareno. Ele entendeu. A samaritana entendeu quem era Jesus. O gadareno entendeu quem era Jesus. Quando você entende o que Deus fez na sua vida, quem você é, aquilo que Ele entregou sobre a sua vida, os milagres, os sinais, as maravilhas, o sobrenatural de Deus, começa a acontecer. É a chave. Você é chave. Recebe? Para libertar, para restaurar, para transformar vida, para abrir porta. Quantas pessoas estavam presas ali em Gadara? Quantas pessoas estavam ali em Samaria, discriminado? Quantas pessoas que receberam Jesus como Salvador, que dizendo que verdadeiramente esse é o Messias, esse é o Senhor, Ele é o Deus que sara, liberta, restaura, enche-nos do Espírito Santo. Deus colocou chave nas nossas mãos. Existem muitas portas que elas estão fechadas, escondidas, e Deus vai usar, mas você precisa saber quem você é. Quantas empresas que você simplesmente uma palavra sua, liberar, confessar uma palavra, liberar uma palavra, quantas pessoas enfermas, quantos empreendedores que estão presos, amarrados, quantas famílias que tem que ser tocadas de uma maneira extraordinária, são escravos de Satanás. E nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a solução para este mundo qual nós estamos vivendo hoje. Amado, você precisa crer nisso. Saber que você é em Cristo Jesus. Por isso que Jesus falou: quem diz que eu sou? Quem diz? O que vocês falam de mim por aí? Não, estão falando que o Senhor é Elias, o Senhor é Jeremias, um dos profetas. E vocês? Se você chegasse diante do presidente da República, o que você pediria para ele hoje? Chega diante de uma autoridade e não sabe o que falar com ele. Nós estamos diante das autoridades, Jesus de Nazaré. E muitas vezes nós não estamos usufruindo daquilo que Ele quer que nós façamos. Nessa noite estou liberando uma palavra sobre a sua vida, que é a chave que está nas suas mãos, que Deus vai te usar poderosamente. E aonde que você passar, por mais que uma vez vão ter chutado de lá, vão te tocar de lá, mas aonde que você chegar, aonde que você entrar, você vai lançar semente ali. Deus vai manifestar através da sua vida. Quando você orar e ver as pessoas ser curadas, Deus vai curar essas pessoas de uma maneira sobrenatural. Aonde que você colocar a planta dos vossos pés, aonde que você clamá-lo, liberar, reivindicar, crer, Deus vai manifestar sobre você, sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre a sua empresa, seus projetos, sobre a sua renda, sobre as suas metas de venda, sobre tudo aquilo que você que trabalha com comissão, que você possa alcançar além daquilo que você imagina, que todos os meses você possa bater recorde daquilo que você está comercializando, que as suas produções, a resposta, que toda em tua área, que você estava esperando, creia que Deus vai manifestar, porque você é um instrumento de Deus. Essa promoção que você está esperando, essa licitação, seja algo que você está aguardando e almejando nesta noite. Eu libero uma palavra profética para aqueles que creem, que Deus vai fazer um milagre na sua vida, em nome de Jesus. Recebe, igreja. Oh, graças a Deus. Vamos colocar em pé.
A Bíblia diz que não é por muito falar que Deus opera. Amado, eu sinto uma alegria no meu espírito por essa igreja. Sei que Deus vai surpreender nossas vidas este ano ainda. Vamos orar a Deus. Pai, eu quero te louvá-lo, Senhor, por essa noite tão especial. Eu glorifico a Ti, ó Deus, por cada um dos Teus filhos que se encontram aqui, pela sua igreja aqui unida neste lugar e todos aqueles que faz parte deste ministério, Pai, que faz parte do Teu corpo, aonde que estiverem, que o Senhor alcance na mesma proporção, ó Deus. Pai, eu sei que nós somos filhos do Senhor, o Senhor nos fez reis e sacerdotes, para que nós possamos reinar na face da terra. Nesta noite nós nos apoderamos, ó Deus, das chaves, Senhor, dessa autoridade delegada sobre as nossas vidas. Talvez muitos de nós ainda não conseguiam romper, Senhor, não conseguiam sair dessas situações no qual nós estávamos vivendo, Pai. Mas em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu estou liberando, Senhor, de graça, de favor, ó Pai, de uma maneira sobrenatural sobre a sua igreja. Traz, Senhor, uma paz no coração dos teus filhos. Traz uma alegria no coração dos teus filhos. Talvez muitos estão passando algumas lutas, algumas adversidades. Existe palavra sobre muitos irmãos aqui. Existe promessa sobre muitos irmãos aqui. Talvez o inimigo estava soprando, colocando medo, insegurança, dúvida, a incerteza. Mas nessa noite, por terra de Jesus, em nome de Jesus, nós sabemos que para que nós possamos acessar a promessa, nós precisamos passar por Jesus. Não tem como você tocar, receber de Jesus, se você ainda não aceitou Ele como Salvador, se você não confessou Ele como seu Salvador, se você não creu no seu coração como Salvador, se usufruir. Alguns irmãos, alguns queridos aqui que ainda não confessou Jesus e gostaria de confessar nessa noite, gostaria de orar por você. Levante um dos seus braços bem alto. Tem alguém que gostaria de confessar, entregar a sua vida ao Senhor? Levante o seu braço bem alto, eu gostaria de orar. Deus te abençoe, minha irmã. Tem mais alguém? Alguém gostaria de reconciliar com o Senhor? Gostaria que a sua irmã viesse rapidamente aqui para frente, vou orar por você. Tem mais alguém? Gostaria de reconciliar com Jesus? Saia do teu lugar, venha para frente. Essa é a sua noite. Deus quer ministrar o seu coração, na sua vida. Tem mais uma pessoa. O Espírito Santo fala no meu coração para que você venha à frente. Eu gostaria de orar por você. Mais uma pessoa. Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele. Venha para frente essa pessoa. Mais um, o Senhor está falando. Gostaria de orar com você. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o Pai, o Filho. A igreja continua orando. O Espírito Santo de Deus está aqui. Louvado seja teu nome, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que a festa nos céus, quando um pecador se arrepende. Está havendo festa nos céus nessa noite. Aleluia. Repete comigo. Senhor Jesus, nesse momento eu convido o Senhor para que o Senhor entre na minha vida, no meu coração e na minha família. Porque nessa noite eu renuncio a Satanás e seus demônios. E eu quebro agora todos os pactos, todas as alianças que porventura
foi feito no passado, no reino das trevas, através dos meus entes queridos. Eu estou quebrando agora, eu estou desfazendo agora. E tudo aquilo que porventura eu também fiz no reino das trevas, inconscientemente, ou até mesmo consciente, eu estou quebrando agora. Eu estou pedindo perdão, Senhor. Eu me arrependo de fazer isso, em nome de Jesus. Eu profetizo que a partir de hoje eu estou salva, eu estou liberto, pelo nome de Jesus e pelo sangue de Jesus. Eu profetizo, a minha geração, eles estão livres, eles estão libertos, pelo nome de Jesus. Senhor Jesus, nesse momento, eu peço ao Senhor, para que Teu Espírito se apodere da minha vida e me fortaleça, me dê graça, sabedoria, para que eu possa entender a Tua palavra e eu possa andar debaixo dessa autoridade espiritual e viver uma vida somente para Ti, nunca mais desviar para a direita nem para a esquerda, mas andar no centro da Sua vontade. É que eu te peço e eu te agradeço, em nome de Jesus. Escreve, Senhor, meu nome no livro da vida, para nunca mais ser apagado. Amém. Ainda continue, eu vou orar por vocês. Pai, a Tua palavra diz que tudo que nós ligarmos aqui na terra será ligado no céu. Nessa noite estou ligando a salvação das Tuas filhas aqui na terra, para que seja ligado ao céu e que o Espírito Santo realize toda a Sua vontade nas suas vidas e através da sua família. Eu reivindico a salvação de todos os seus familiares, ó Pai, e que o nome do Senhor seja glorificado sobre a vida das Tuas filhas. Pai, muito obrigado por essas vidas, em nome de Jesus. Agora eu quero que vocês fiquem de costas para mim e de frente para a igreja. Os irmãos têm algo para falar para vocês. Sejam bem-vindos ao reino de Deus, à igreja do Senhor, ao povo de Deus. Uma salva de palmas. Dá um abraço nessas irmãs. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Teu nome, Senhor. Estenda suas mãos para frente, nós estamos orando. Pai, como ministro da Tua palavra, eu te louvo, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo aqui nessa noite, por o alimento espiritual, por o Senhor revelar a Tua palavra, a Tua igreja, pelo Senhor falar os nossos corações, ó Pai. O meu clamor, a minha súplica diante de Ti, que a Tua igreja cresça, avance, que Teu nome seja glorificado através de cada um dos Teus filhos, ó Pai. Eu abençoo a Tua igreja, eu abençoo Teus filhos com todas as promessas. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre as vossas vidas, e que o amor de Deus Pai, a graça poderosa de Cristo Jesus e a consolação do Espírito Santo de Deus sede com cada um de vós hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus para buscar a sua amada igreja. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Amém, querido? Louvado seja o nome do Senhor. Uma ótima semana. Dá um abraço, um aperto de mão no seu irmão. Cumprimento nossos visitantes.